Bom, respondendo aqui essa série de perguntas, a primeira pergunta é: por que você escolheu o jornalismo? Bom, quando eu escolhi o jornalismo, eu ainda era muito jovem, ainda era adolescente, eu escolhi porque eu queria unificar o gosto de escrever, eu sempre gostei muito de escrever, principalmente de escrever opinião, e também o gosto por história. Também tinha o fato de que eu lia muito caderno, eu lia muita coluna política, muito jornal já na época, e eu queria ser como aqueles caras, eu queria escrever uma coluna política um dia. Depois, com o tempo, fui vendo que uma outra coisa que me agradava na ideia de ser jornalista era a ideia de você poder falar sobre vários assuntos, de esporte, a política, a economia e tal. Então isso fez eu querer ser jornalista. A segunda pergunta é: qual era a sua impressão sobre a atividade jornalística? Eu sempre vi o jornalismo como uma profissão, principalmente a ação do repórter, uma profissão sem rotina, uma profissão de cada dia tu conta uma história diferente, uma história nova, uma história de uma pessoa diferente. Então essa era a minha visão, que eu acho que não é tão longe da realidade. Eu via muito jornalista na rua, hoje em dia talvez não seja tão assim, mas era como eu imaginava naquela época. Terceira pergunta: por que fazer jornalismo hoje? Qual o papel fundamental da profissão? Eu sempre digo que eu não sei o porquê fazer jornalismo, eu sei por que não fazer. Eu acho que quem entra no jornalismo para ser famoso, para botar o rostinho na TV ou para ficar rico, está escolhendo a profissão errada, para ser o William Bonner ou o Thiago Leifert, ou a Patrícia Poeta. Eu acho que essa não é a função do jornalista. Eu acho que o jornalista tem uma função muito maior e muito mais importante. E aí entra a sua importância. Eu acho que hoje, nesse mundo cheio de informações e nesse caldo tão grande que a gente tem de informações, o jornalista é o responsável por fazer o grande filtro delas e por apresentar ao público a informação mais completa, mais correta, e essa deve ser a sua perseguição. Esse deve ser o que o jornalista tem todo dia quando entra na redação para o trabalho. A gente tem que apresentar a melhor informação possível para o nosso público, porque ele merece ser bem informado e ele necessita estar bem informado. O que você pensa sobre o jornalismo no futuro? Eu vejo o futuro do jornalismo como um negócio muito diferente. Eu já não vejo mais as redações com esse mercado como funciona hoje, de verba publicitária se mantendo. Eu acho que o futuro vão ser grandes reportagens sendo bancadas por sistemas de crowdfunding ou de outras formas de apoio financeiro. Porque o bom jornalismo custa caro, principalmente para matérias grandes de aprofundamento. Os veículos de comunicação vão continuar existindo, vão continuar se mantendo, mas acho que vai ter um funcionamento menor. Eu vejo que no futuro, infelizmente, o jornalista vai fazer muito mais ganhando muito menos. Hoje, cada vez mais, essa ideia do jornalista multimídia é difundida, só que na verdade é um jornalista fazendo a função de 4 e recebendo por 1. Né? Então isso eu acho que é um problema, uma coisa que eu vejo que é o futuro e que é muito ruim para a nossa profissão. Quais os desafios da atividade de hoje em dia? Eu acho que o primeiro desafio é pagar as contas no final do mês com o salário ruim que a gente tem. E isso não é choradeira. Acho que a gente tem que ter claro que o jornalismo sim paga pouco, paga mal e exige muito. Acho que outro desafio é conseguir sair do mar de inverdades, de boatos e publicar a notícia verdadeira. É muito comum ainda hoje em dia a gente ter muito jornalista divulgando notícia sem relevância, sem pensar no que ele está divulgando. É o que faz, por exemplo, o jornalista de ter tanta redação de fofoca e o jornalista divulgar que Caetano Veloso estaciona carro no Leblon, e a gente ainda vê esse tipo de notícia. Então eu acho que o grande desafio é o jornalista ter autocrítica e querer fazer uma notícia importante, querer informar coisas importantes ao seu público. Acho que isso é o grande desafio, ser autocrítico e buscar uma informação que tenha realmente relevância pública, interesse público e não interesse do público, que são coisas muito diferentes. Outra pergunta é: qual o conselho que você daria a quem está iniciando na profissão? Sou um pouco ruim de conselhos, não gosto de dar conselhos, mas eu acho que assim, leia muito, estude muito, queira ser melhor, não aceite só o que o mercado te diz que é feito, não aceite ser um jornalista dentro do padrão. Acho que o padrão está aí para ser quebrado. Ele é importante saber o padrão, mas é importante sair do padrão também. Questione muito. Acho que um jornalista que não questiona está errado. E infelizmente nós temos muitos jornalistas que não questionam, por medo de perder emprego, por medo de qualquer outra coisa, ou simplesmente porque não estão preparados para questionar. Porque para questionar, tu tem que estar bem informado. E se o jornalista não está bem informado, como é que vai cobrar isso do público, né? Última pergunta. Sobre a sua editoria específica, o que mais satisfaz profissionalmente que você acha que poderia ser diferente? Eu sempre trabalhei nos últimos tempos com editoria de política, e é realmente a editoria que eu mais gosto. O que sempre me satisfez dessa editoria
é o fato de eu poder fazer as perguntas aos poderosos, poder questionar as pessoas que detêm o poder, que detêm as decisões, que têm o poder de decisão em suas mãos, sobre as suas contradições, sobre seus erros, sobre as suas contradições políticas, ideológicas e sobre aquilo que não é feito. Isso é uma coisa muito interessante que eu vejo na minha editoria. O que eu acho que deveria ser mudado? Acho que a gente deveria ter mais cuidado na editoria de política, pelo menos em linhas gerais. Eu tive a sorte de trabalhar num jornal que não era assim, que não celebrava a fofoca, que tinha muito cuidado com a informação, mas virou muito fácil demonizar a política sem informar direito. Então eu acho que o jornalismo político tem que mudar nessa linha. Falar mal de político é fácil, falar por que está falando mal já é mais complicado. Então volta ao tema anterior, aprofundar. O jornalista tem que estar bem informado para poder se aprofundar e dar uma boa informação.